Aleluias. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma live poderosa aí para abençoar a sua vida, para ser um dia de edificação para você também. Nós queremos hoje, com essa live aqui, falar um pouco sobre oração, intercessão e o papel da igreja diante disso. Qual que é o papel da igreja quanto se diz respeito à oração e intercessão, como que a igreja participa, o que ela deve fazer. Então, eu quero que você ocupe o seu lugar aí, aproveite, se você quiser anotar, pega um papel, uma caneta, amém? Para tomar nota, porque eu creio que vai ser edificante para todos nós o que nós vamos conversar aqui, sabe? Vai ser um bate-papo muito descontraído, mas algo com muito conteúdo para a sua vida. Estamos aqui com um time muito bom aqui. Eu queria que cada um já se apresentasse rapidinho aí, enquanto as pessoas vão entrando aí na sala e vai tomando o lugar aí. Amém? Fala aí, pastora. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus por esse tempo. E falar de oração é muito bom, né? É muito prazeroso. Oração é combustível do crente. O crente que não ora não tem combustível, não. Eu sou a pastora Dani, aqui da Comunidade Pela Cruz. E é um prazer estar com você nesta hora. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor seja sobre a sua vida e que o Senhor acrescente conhecimento acerca da palavra nesta noite. Amém? Boa noite, pessoal. A graça e a paz a todos. Eu sou a Denise. Estamos aqui para falar de oração, e oração é o Wi-Fi do crente, né? Eu quero te convidar a pegar aí o aviãozinho e compartilhar, convidar o seu irmão para ele ficar ciente o que a oração faz na vida de um crente. Amém? Amém, graças e paz a todos, boa noite. Eu sou o Bruno Machado, seja bem-vindo à nossa live. Eu creio que Deus irá realizar grandes coisas nessa noite. E nós sabemos que, pastor Salomão, que o conhecimento da parte de Deus, ele muda nossas vidas, né? É poderoso. E a segunda palavra de Deus é por isso que o povo perece, é porque não conhece. Então, nós estamos aqui para compartilhar com vocês. É verdade. Fica aí com a gente, pega o aviãozinho e manda para 59 pessoas. Manda, que eu creio que vai ser bênção. Fala aí, Tiagão. Boa noite a todos aí, obrigado pela participação na nossa live. Meu nome é Tiago Evangelista, sou aqui integrante da Comunidade Apostólica Pela Cruz. E nós estaremos aqui falando sobre a vida, essa vida de oração, que é o relacionamento com Deus, Então nós vamos falar um pouquinho aí, fique atento para você aprender, anote tudo, tome nota. E como os meninos já falaram, envia para as pessoas aí que vier na sua cabeça, a primeira pessoa, você já envia para ela esse aviãozinho aí, porque vai ser benção, viu? Aleluias. E eu não falei meu nome, Salomão, sou pastor aqui também na Comunidade Apostólica Pela Cruz. Eu sirvo aqui aos meus pastores, pastor Marcos, pastora Dani. E é um privilégio para mim poder também participar dessa live. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, estamos aqui para falar de oração. Como a pastora bem disse aqui, oração é o combustível, que move a vida do crente. Eu ouso em falar que oração é o alimento que nos nutre e que nos mantém, Da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento para se manter em pé, estar ativo. Então, a vida do cristão, o que alimenta ele e mantém ele de pé é a oração. E o cristão que não tem esse entendimento, essa compreensão, precisa compreender isso. Amém? Fala aí, Bruno, sobre essa questão da oração como um alimento. É verdade, a oração é um alimento. E por isso que a Bíblia nos exorta a orar sem cessar, Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar, porque quando nós paramos de orar, nós ficamos fracos espiritualmente, raquíticos, na verdade, Porque muitas das vezes nós buscamos orar pela nossa necessidade, Mas, na verdade, o propósito de Deus é que a oração seja na nossa vida, algo que vai, de fato, nos antecipar a tudo aquilo que nós vamos viver. Porque a Bíblia diz que nós vamos viver aflições. Mas no momento em que nós temos uma vida de oração, e ter uma vida de oração é diferente de orar de vez em quando. Então, se você costuma orar quando você está nos cultos, às vezes é 2, 3 vezes por semana,
eu quero dizer para você que você não vai conseguir prevalecer diante das tribulações. Então, nós precisamos ter uma vida de oração para que nós possamos ficar fortes em meio às tribulações. Então, é isso, nós precisamos ser intensos na oração. Então, você falou de algo aí interessante, né? Sobre não orar uma vez ou outra, porque eu entendo também, já que a oração é alimento, nós não nos alimentamos uma vez sim, daqui 5 dias alimentamos de novo, a gente alimenta todo dia, né? Todo dia a gente coloca alimento para dentro do corpo, energia para dentro do corpo, não é, pastora? Então, assim, eu entendo pelo que o Bruno falou, então não é simplesmente a gente ora um pouco, porque tem muitos cristãos que não tem esse entendimento, não tem essa disciplina de vida de oração, né? E aí a oração é mais às vezes um tira-gosto na vida dele do que um alimento diário. Queria que a senhora falasse um pouco também mais sobre isso, tá bem? Amém. É importante orarmos sim. Desde o dia que eu entendi a importância da oração, que oração, não precisa de você estar na igreja, de você ter um tempo. O seu monte, o seu tempo de oração é a sua vida diária. Sua vida diária. Às vezes eu estou lá lavando louça, o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, começa a orar. Gosto muito de orar em outras línguas, e de repente o Espírito traz ao meu coração para interceder por uma pessoa. Quantas vezes isso aconteceu? E eu mando às vezes um recadinho, a pessoa fala, pastor, é isso que eu precisava ouvir, glória a Deus, é isso. E é o Senhor falando. Então, se você tem um relacionamento com o Senhor, igual, alguém falou sobre relacionamento, foi o Bruno, né? O que é um relacionamento? Você conhecer sobre o outro, você trocar ideias, você partilhar de ideias com o outro. Então, a oração é isso. É você se relacionar, você ser íntimo com o Senhor. E cada vez mais que você se enche daquilo que o Pai tem para você, Ele vai derramar, Ele vai trazer novidade de vida, Ele vai fazer que você interceda pelo outro. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre intercessão. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Então, o crente que é crente tem que orar. Aí fala assim, pastor, eu tenho preguiça, me dá sono. Meu filho me dá sono também, mas eu persevero. Eu persevero. Às vezes o Senhor me levanta de madrugada e fala, Marquinhos, vamos orar. Vamos orar. E a gente começa a orar e o Senhor traz algo novo. Algo novo sempre acontece, né? Então, temos que orar, temos que nos dedicar, orar em outras línguas. Nós também vamos falar sobre isso, né, pastor Salomão? Quanto que isso é importante. Com certeza. O crente precisa orar em outras línguas. Quanto mais nós oramos em outras línguas, eu acho que a compaixão de Jesus, né, chega até nós e nós conseguimos entender a valiosidade disso. É muito importante, muito importante. Então, convido você que não tem essa intimidade com o Senhor mesmo, essa vida de oração, se dedique, faça os seus devocionais. A Bíblia fala que buscar o Senhor pelas manhãs é importante, sabe? Ah, eu tenho sono, eu tenho minha vida corrida, a minha também é. Mas é importante você priorizar. Quem prioriza, alcança. Amém? Falei demais. Aleluia, amém. Queridos, às vezes você está chegando agora aí nessa sala aí, dessa live, nós estamos falando aqui sobre oração, intercessão e o papel da igreja, né? E isso se identifica com você, esse tema se identifica com você, então você precisa dar a devida atenção a este momento. Quero que vocês aí que estão aí na sala, apertem o aviãozinho aí, divulgue essa live para que outras pessoas tenham acesso neste momento a esse momento tão edificante. Amém? Eu quero dar sequência aqui, aleluias. O que Deus espera? Por que nós temos que orar, né? Todos já falaram aqui. Eu queria compartilhar um texto. Queria pedir que alguém abrisse a Bíblia num texto aí. Deus espera que o busquemos em oração. Tem um texto muito importante que traz um fundamento para nós, né? Não é simplesmente o que eu estou falando, né, pastora? Nós sabemos que oração é alimento, que precisamos dedicar um tempo nesse alimento, né, nos alimentando. Mas o que Deus acha disso? O que Deus ele entende da oração, né? Que Ele espera da nossa parte o que Deus espera. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Jeremias 29:12. Vamos estar lendo esse texto aí. Quem quiser, né, Denise, se quiser abrir aí, quem achar, já começar a ler, pode, para a gente ganhar tempo aqui na nossa transmissão e aproveitar todo o tempo possível. Jeremias 29:12.
Pode falar aí, Denise. Pode ler. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Amém. Esse texto de Jeremias, então, ele nos fala que Deus espera que nós o busquemos. Né? E ele fala, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Né? Então, existe uma necessidade da nossa parte de buscá-lo, porque ele espera que nós façamos isso, de buscá-lo. Né? E ele fala que aqueles que o buscarem vão encontrá-lo. Né? Então, Deus espera que nós o encontremos. Deus espera, ele quer se revelar, ele quer se apresentar, mas precisa haver uma busca da nossa parte. Amém? Fala, Denise, sobre isso. Compartilha aí com a gente. O que eu acho assim lindo da oração é que o Senhor, ele espera, né? Ele nos espera falar com ele. E eu acho isso lindo demais, porque assim, a gente tem uma mulher, né? Vou falar das mulheres. Mulher tem uma necessidade de falar, né, pastor Salomão? Que a gente fala assim, eu vou ligar para aquela amiga minha. Uma graça de Deus isso, né, Bruno? Amém. Eu vou conversar com aquela amiga minha, eu preciso falar. E assim, o Pai, ele nos espera o tempo todo com os braços abertos, né? Então, assim, a oração nada mais é do que isso, né? É o seu Pai esperando você para falar com ele. É a oração, é a intimidade. Então, isso é muito lindo. E assim, orar, você vai falar com o Pai e ele vai te responder. Amém. Isso é lindo demais. Eu amo, né? A oração, para mim, é a minha vida. A oração é tudo. Aleluias. Quer falar um pouco sobre isso também, Tiago? O bom desse texto é que fala de uma disposição, né? De todo o coração. Essa pessoa que buscar o Senhor de todo o coração, é certeza, é um fato que ele vai encontrar, né? E Deus está... E ele é muito claro na sua palavra, o apóstolo Paulo diz que mesmo tateando a gente encontra. Então Deus é muito fácil de ser acessado, né? Pelo ser humano, né? Não tem nem algo tão místico, não é uma dificuldade em falar com Deus, é somente estar disposto de todo o coração. E eu queria pontuar só uma coisa rápida aqui. Amém, fica à vontade. Oração não é só pedir algo para Deus. Oração é falar com Deus e ouvir Deus e relacionar com Deus, estar um tempo, né, destinado a deleitar com Deus, assim, não é somente pedir. Isso. Né? Eu fiz algumas anotações para a gente ilustrar. Interessante assim, quando a gente pergunta, se eu perguntar aqui, o que é oração então, se a gente puder definir, né? Eu achei interessante, para ter o entendimento, dizer também o que não é. Eu acho que gera também o entendimento. Quando eu falo que uma coisa, eu quero definir uma coisa, mas eu falo que não é, e aí eu começo a tirar algumas coisas que às vezes alguns crentes, né, alguns cristãos, algumas pessoas se pegam fazendo, e às vezes a gente faz durante uma vida toda errado, porque não conhece um princípio, né? Então eu queria compartilhar aqui, queria ler aqui, olha, eu fiz essa anotação, em Mateus 6, capítulo 6, versos 7 e 8, o que não é oração, né? Então, assim, uma coisa interessante, tem uma palavra que chama batologel. Essa palavra batologel no grego, ela quer dizer, traduzindo para o português, vãs repetições. Né? Batologel no grego, trazendo de fato para o português, é vãs repetições. Então, a oração não é vãs repetições. Né? E Cristo fala lá em Mateus, quando ele ensina essa oração, a oração, na verdade, ele traz, os discípulos pedem e ele ensina-nos a orar, e ele fala lá em Mateus 6, versos 7 e 8. Quem puder abrir aí para me auxiliar, pode abrir aí e ler. Pode falar aí, pastora, pode ler. Isso, Mateus 6, versos 7 e 8. Mateus 6, 6 e 7. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos.
Então, a gente sabe, então, a gente consegue compreender que a oração não são vãs repetições, não é eu repetir todo dia e toda hora a mesma coisa para o Senhor que eu estou orando. O próprio Cristo falou, quando você entrar para o seu quarto para orar, não use de vãs repetições. Né? Você seja de fato intenso na presença do Senhor, mas você queridos, oração é um diálogo, não é um monólogo. A oração é um diálogo, é você com o seu Pai, você com o seu Deus. Né? Só pastor. Amém, fala aí, pastora. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, né, o que eles fizeram? Eles louvaram, escolheram louvar. Sim. Então, é uma forma de você orar também. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que eu vou orar, pastor, assim, não é repetir, ficar pedindo. Às vezes o povo acha que Deus é surdo, que Deus não entende. Você vai orar, pedir uma vez só. E Paulo nos ensina que nós devemos dar graças por aquilo que pedimos. Se você não sabe que você orar, ore a palavra. Amém. Senhor, eu te dou graças, porque a tua palavra diz que em ti eu serei suprido. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está ouvindo a minha oração e a tua palavra diz que eu sou justo, sou justificado, então não há justiça maior que a tua. Então, ore a palavra. Não é falar, vou pôr a boca, não posso ficar repetindo. Não, é orar, é crer com o coração e confessar com a boca. Não sabe o que falar? Fala a palavra. Amém. Fala, Bruno. E eu creio também que, né, a Bíblia nos exorta que nós não temos que ficar usando de vãs repetições. Porém, a Bíblia fala de uma oração persistente. Então, às vezes a pessoa fica receosa porque ela não sabe o que falar, mas a Bíblia diz que nós temos que ser persistente. É uma oração persistente, porque a Bíblia diz assim, que Jacó recebeu sua bênção por quê? Porque ele persistiu. Então, nós temos também que persistir. Verdade. E lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7, eu vou ler até o 11 aqui, para a gente tentar trazer uma clareza aqui. Olha o que a Bíblia diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. O qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então, a Bíblia está dizendo aqui que existem 3 níveis de oração, né? Aquele que busca, aquele que pede e aquele que bate. Então, pastor Salomão, às vezes eu estou no nível de oração que eu estou, o quê? Eu estou buscando a Deus. Mas às vezes eu estou no nível de oração que eu estou pedindo. Mas às vezes eu estou batendo. E o que a Bíblia está dizendo? É uma intensidade. Sim, é uma persistência. E o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, imagina Deus. Então, quando eu oro, eu estou orando a um Deus que tem um nível de amor acima da humanidade. Acima. Sim. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter uma ação. Aí, muitas das vezes, nós vamos para a palavra e, poxa, mas a Bíblia nos diz que Deus ele sonda o nosso coração, a nossa mente. Deus não sabe da nossa necessidade? Então, por que nós temos que orar? Então, por que nós temos que pedir? Amém. Queridos, Tiagão, você quer falar um pouco? Pode falar aí mesmo. Não, isso é uma pergunta muito oportuna, né? Muito oportuna. Deus sabe da nossa necessidade, Ele conhece a nossa necessidade. Às vezes tem coisa que Ele mesmo coloca no nosso coração. Mas nós temos que orar porque é nós que precisamos saber. E declarar o que queremos. Sim, Deus sabe, mas nós precisamos orar. Porque às vezes nós não sabemos nem o que é, nem para onde vai, nem o que vai fazer, um direcionamento. Então é necessário que nós se acheguemos a Deus. Né? Eu quero acrescentar, Deus é um gentleman, né? Um senhor, ele é muito gentil e ele é muito respeitador. Deus ele não invade a nossa jurisdição, a nossa privacidade, né, pastora? Deus ele não vai fazer nada além daquilo que nós não pedimos. Amém? Mas interessante é dizer que quando nós... Aleluias. Glória a Deus. Interessante dizer, amados, quando nós nos dispomos a orar,
Deus, ele está com seus ouvidos atentos. A palavra de Deus fala assim, que ele está com seus ouvidos atentos e suas mãos estendidas, para que possa abençoar. Mas Deus, ele não invade a nossa jurisdição, enquanto eu não manifestar para ele, diante dele, a minha vontade. Amém? E lembrando também, né, pastor Salomão, que isso que o Tiago falou, isso também gera fé, né? Quando ele falou ali que o Senhor nos conhece, mas ele também quer ver isso gerando fé em nós. E aprendendo também a orar, porque a pessoa que não sabe como orar, porque existe sim. Eu mesmo tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela falou para mim, Denise, mas você fala para mim que ora. Como que você ora? Eu tenho que orar de joelho? Como que você faz para orar? Me ensina aí. Então, assim, existem pessoas que não sabem como orar. Isso é fato. Então, assim, ela vai começar a orar de uma maneira e isso vai começar a gerar fé, né, dentro dela, e isso é muito bom. Né? Então, o que o Bruno falou aí é muito pertinente, porque ela vai começar a bater, ela vai começar a pedir, e a fé vai gerar. E hoje ela já está diferente, hoje ela é outra pessoa. Hoje ela me fala, ela lê a palavra assim, mais do que muito crente aí, viu? Eu falo com Wesley, eu falo, Wesley, eu preciso comer a palavra, porque ela vem em mim, ela me faz umas perguntas, eu falo, ui, deixa eu ler a palavra. Então, assim, eu tenho tempo de oração, graças a ela que tem me impulsionado, né, me estimula também a estar ali, todos os dias orando. Então, assim, existem pessoas que não sabem como orar. Então, assim, isso é bênção demais. Amém. Porque a pessoa vai gerando fé nela, quando ela começa a orar. E vai buscando, e aí vai chegar um dia que ela vai começar a ensinar outras pessoas. E dentro dela, fé. Glória a Deus. Amém. Queridos, é interessante nós falarmos assim, não ficar, a gente entender que oração não é uma teoria, né, queridos? Não é algo que nós estamos compartilhando aqui, mas é algo que a gente aprende praticando, fazendo, né? E é verdade que o nosso corpo, existe sempre uma resistência, né, de uma entrega, né, pastora? Porque, na verdade, a oração é algo que alimenta o nosso espírito, que condiciona o nosso espírito, que vai gerar uma influência sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Mas a nossa carne, ela não quer isso. Né, ela resiste a isso. Paulo fala, né, que a carne ela resiste ao espírito, né? Então, assim, só que nós tendo essa consciência de que o crente, o cristão, ele se alimenta de uma vida de oração, ele vai subjugar essa carne, essa vontade humana de não querer submeter uma vida de oração. E é verdade que a Bíblia diz assim que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando ele diz que a carne é fraca, ele não quer dizer que a carne ela não tem influência. A nossa carne é fraca para as coisas espirituais, sim, porque para o pecado a nossa carne é forte. Eita! Então, o nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela sempre vai inclinar para fazer com que nós não oremos, para fazer com que nós não busquemos a palavra, porque à medida que eu busco a palavra, à medida que eu oro, eu vou exterminar a carne. E esse é o nosso objetivo, né, Tiagão? É exterminar a carne. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, nós temos que levantar todos os dias com a disposição de esmurrar a nossa carne. E se você quer esmurrar a sua carne, é só você ter uma vida de oração. Assim você vai, de fato, colocar ela no devido lugar dela, né, Tiagão? É isso, fala aí, Tiago. Nós não temos que lutar com a carne, né? Nós temos que alimentar o espírito, né? Porque o espírito que exerce essa influência sobre o corpo, né? Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas comigo é assim. Eu vou para o quarto de oração, eu preciso até ir mais, fazer mais essas práticas, porque é hábito, né? O ser humano é hábito, né? Nós precisamos de hábito. E eu começo muito alma. Você inicia ali muito frio, alma, e de repente o espírito começa a exercer uma influência dentro de você e vem aquela presença, você começa a perceber a atmosfera, o seu quarto está diferente, você consegue perceber, tem uma pessoa aqui dentro, de repente o seu espírito exerce uma influência total no seu corpo. E você começa a deleitar, você não quer sair dali. Logo você já está batendo palma, você está cantando, você está chorando, você está gritando, você quer correr. Então há uma influência do corpo. Então isso talvez seja pauta até por níveis de oração, né? Sim, que nós vamos acessando, talvez num espaço de tempo pouco, rápido, isso é rápido, né? Então, a vida de oração vai te fazer acessar esses níveis de oração, os níveis de relacionamento com Deus mais rápido.
Mas a carne, no começo, gera uma influência absurda, né? Ainda bem que ela é fraca. Né? Glória a Deus que o Espírito está preparado, né? Está pronto. Aleluias. Queridos, dentro dessa questão da oração, existe princípios, né, que precisa reger a nossa vida de oração. Eu quero também que nós possamos falar disso. Um princípio que rege a oração. Né? Eu quero que alguém abra aí Lucas 11, capítulo 1. Né? Em Lucas, né, o Evangelho de Lucas vai falar sobre os princípios que regem a oração. Né? Tudo começa com oração. Então, assim, nós vamos entender e compreender que o ministério da oração, ele é prioritário na nossa vida. Quem localizou, pode falar aí, Bruno, se você localizou. Lucas 11, 1. Só um. Isso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-os a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Percebe aí que os discípulos, eles já tinham esse entendimento da necessidade da oração. Então, eles pedem ao Senhor que os ensine a orar. Né? Abre em Timóteo, 1 Timóteo 2:1. É tão interessante também que Paulo vai instruir Timóteo acerca de como ele deve levar a sua vida de oração. Né? Quem puder abrir, por favor, pode abrir aí, 1 Timóteo 2:1, e já leia para nós aí. Oração é, antes de tudo, o começo de tudo que nós fizermos. Pode falar aí, Denise, pode ler, se você achou, pode... Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis, de todos os que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoções e dignidade. Então, olha aí, queridos, você que está aí agora, às vezes você está chegando agora nessa sala, nessa live, nós estamos falando aqui sobre oração, intercessão e o papel da igreja. Isso é muito importante para a vida do cristão, do crente, compreender essas coisas. Às vezes você é um crente de 30 anos de igreja e às vezes tem se movido de forma equivocada na oração. Então, esse é o momento para você poder experimentar um pouco mais de edificação sobre oração, intercessão. Isso vai contribuir muito com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. Então, nós estamos falando aqui de princípios na oração. Né? Paulo, instruindo Timóteo, ele fala, primeiramente, antes de todas as coisas, que haja oração, que você comece com a oração. Né? Então, assim, tudo que nós pudermos fazer, né, a oração tem que ser a nossa referência, tem que ser o nosso estilo, na verdade, que ele vai nortear todas as nossas ações, né, pastora? Na verdade, eu até quero acrescentar aqui, e a gente já se move dessa forma, que a oração, ela é um estilo de vida. E eu quero exemplificar na prática. Quando nós acordamos, nós oramos, né? Abençoando o nosso dia, tendo o nosso devocional com o Senhor. Daqui a pouco, quando a gente senta à mesa para tomar um café, a gente ora agradecendo por aquele pão, por aquele alimento. A gente vai para o trabalho, né? Alguns têm a prática de estar no trabalho, abençoar antes de começar a sua vida profissional. Né? Daqui a pouco, no almoço, a gente está orando, abençoando o nosso alimento. Então, a nossa vida é um estilo, orar na vida do crente é um estilo de vida. Não é simplesmente um acidente, opa, me lembrei hoje, eu já tenho que orar. Não, é uma conduta diária. Fala um pouco aí, Bruno. E quando o senhor disse que, né, a oração ela precisa reger todas as nossas decisões, né? A Bíblia diz assim que Cristo Jesus, ele passou a noite toda orando para escolher os 12 discípulos. Olha então, aí. o que acontece? Nós queremos orar quando acontece a tragédia, mas nós não queremos orar para tomar uma decisão. E isso faz toda a diferença, porque muitas das vezes, né, Tiagão, o nosso desejo, muitas das vezes, ele não está alinhado com o desejo de Deus. Então, o que nós fazemos? Nós deixamos de orar para tomar uma decisão, para que seja feita a nossa vontade, mas quando acontece o problema, nós queremos chorar aos pés do Senhor. É verdade. Então, na verdade, nós temos que inverter a ordem dos fatos aí. Se Cristo Jesus, sendo o Senhor, ele orou a noite toda. Já passou a noite toda orando, pastor Salomão? Não, ainda não, viu?
Mas assim, eu passei Cristo uma Jesus passou a uma noite- madrugada orando, já experimentei, mas Ele a pa- noite a toda Bíblia não. diz que ele passou a noite toda orando para tomar uma decisão, sendo Deus. Por que nós temos que achar que nós não precisamos orar para tomar uma decisão? Então, isso é um verdade. princípio para a nossa vida. Né? É verdade, e assim, e cada vez mais quando a gente se encontra nessa vida diária de oração, isso vai se identificando conosco, né? E daqui a pouco você se encontra numa vida assim tão natural, assim, de forma tão natural, essa questão da oração, a oração na sua vida como estilo de vida, né? A oração, de fato, na vida do crente é um estilo de vida. É aquilo que a gente compartilhou aqui, né, Bruno? Precisa acontecer acaba que é de forma natural. Eu sento para me alimentar, naturalmente eu já fecho meus olhos e consagro o alimento. Pastora, obrigado. Consagro o alimento ali e tal. Então, assim, é algo que precisa acontecer, assim. Começa, não porque alguém está me cobrando, porque eu começo a me cobrar, mas aí quando a coisa começa, eu começo a agir mais por uma obrigação, ou porque peraí, eu sou um diácono, eu tenho que orar. Mas precisa ir além disso, né? Eu sou um pastor, eu tenho que passar a madrugada orando. Mas precisa encontrar prazer nisso, sabe? O Pai fala que se a gente buscá-lo, Ele vai ser encontrado e vai se revelar a nós. Precisamos encontrar prazer nisso, querido. Amém. Amém. Aproveitar o gancho aqui, vou dar um exemplo do meu marido. Quando ele estava naquela sede de buscar o Senhor, né? Eu me lembro muito bem, a gente era casado de novinho, e ele tinha muita sede de Jesus, muita sede. Então, ele levantava por volta de 4 horas da manhã, e ali, né, eu dormindo, mas ouvindo tudo. E ele ia para a sala, colocava baixinho lá as fitas do Dave Robertson, fazia um cafezinho, e eu escutava ele andar, marchar, orando em outras línguas. Isso eu ficava até 6 horas da manhã, né? As primeiras horas do dia ele se dedicava ao Senhor. E isso não é que ele estava buscando isso para ter algo em troca, não. Estava buscando isso como alimento para a vida dele, né? Quanto mais ele buscava o Senhor, mais eu via Jesus nele. E eu falava, poxa, que bênção. Então foram vários meses ele fazendo isso. Então, a oração, ela nos torna realmente fortes, sabe, queridos, diante das adversidades. Isso é fato. E quantas vezes eu levanto, dedico os primeiros minutos, as primeiras horas ao Senhor, e o dia se torna mais leve. Às vezes são tantas coisas para resolver, e o Espírito Santo me traz a memória e fala, olha, você é forte, você vai dar conta, vai dar tudo certo, né? E traz estratégias. É bênção. O crente que ora, a vida se torna mais leve. Leve, né? É isso mesmo. Eu quero, assim, avançar aqui nesse compartilhar aqui sobre fundamentos de oração, né? Que é importante a gente também entender que para nos mover em oração existem alguns fundamentos importantes. Por exemplo, eu quero citar aqui, olha, orar, quando eu oro e determino algo, ou todas as vezes que eu me refiro, quando eu vou orar, sempre eu tenho que trazer o nome de Jesus. Não é isso, pastora? Às vezes eu me pego orando por uma causa, ou por alguém, né, por uma situação, mas eu sempre devo lembrar que eu vou ser ouvido porque Deus, Jesus, Ele me representa diante de Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que abra essa porta. Então, quando eu invoco o nome do Senhor Jesus na minha oração, essa oração ela tem respaldo diante de Deus, porque aquele que nos representa, Ele intercede por nós. Amém? Fala aí, quem quiser falar aí, comenta um pouco aí, por favor. Todo filho de Deus, né, ele tem uma procuração, né? Foi dado a ele uma procuração e uma chave que conecta céus e terra, que é o nome de Jesus. Porque esse nome ele é conhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o cosmo conhece esse nome, né? Aleluia. Toda a terra clama por esse nome. Amém. Então, ele é a chave para destravar tudo na vida daquele que é filho de Deus. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadeceu de todas as nossas necessidades, que nos representa diante de Deus e que nossa oração pode chegar de fato ao Pai sem nenhuma interferência, devido ao nome de Jesus, devido ao sacrifício de Cristo Jesus. Porque muito da gente, a gente às vezes pensa que, não,
se eu orar 3 horas, não, se eu orar 4 horas, não, se eu orar 5, não, se eu orar 1 hora, não, se eu orar mais do que o irmão, não, se eu orar mais. Não é esse o segredo. O segredo está no fundamento, que é o nome de Jesus, e está no deleite, né, do prazer com Deus naquele tempo. Não é a quantidade do tempo, é o prazer, o deleitar com Ele. Amém. Sobre fundamentos, né, na oração, eu quero também até aproveitar e pedir cada um aí que possa abrir assim, em diferentes versículos para a gente avançar aqui e ser mais dinâmico. Né? Vamos lá. Cadê, gente? João capítulo 9, verso 31. Abre aí. João 9, 31. Provérbios, ou melhor, Mateus 11, 25. Mateus 11, 25, a pastora. Né? Eu quero até que o Bruno abra esse aí, porque o Bruno ele se move nisso, ele vai entender. 1 Pedro 3,7, Bruno. Denise, aleluias. Marcos 11, 24. Vamos lá então, né? Tiagão, você abriu em João 9, 31. João 9, 31, Isso. diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Amém. É interessante esse texto que o Tiago leu. É um cego de nascença que foi curado por Jesus. E aí, os fariseus na época lá, né, nesse contexto, começam a acusar Jesus de pecador. Né, porque eles não aceitavam, eles resolveram não aceitar Cristo, o Messias, o Salvador, e aí eles atribuem a Jesus o pecador. Aí esse cego que havia sido curado, ele responde dessa forma: por acaso Deus atende a pecador? Ele pergunta para os próprios judeus: por acaso Deus ouve pecador? Então, se Deus não ouve pecador, então ele mostra para os judeus, aqueles fariseus, que não foi um pecador que o curou. Então, assim, o que a gente entende nisso é que, de fato, Deus, ele traz esse ensinamento. Deus, ele não ouve pecadores. Então, se nós estamos em pecado, é um empecilho para que as nossas orações sejam atendidas, sejam ouvidas. O pecado é um empecilho. Amém? Aleluias. O próximo texto que eu pedi aí foi Marcos, é isso mesmo? Marcos 11, 25. É isso, pastora? Denise. E quando estiver orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. A falta de perdão é um empecilho para que as orações, as minhas orações, as nossas orações sejam, né, respondidas. A senhora quer falar, pastora, sobre isso, por favor? Muito importante isso. Nós precisamos ter uma vida de perdão, né? Quando a gente ora ao Senhor, quando nós oramos, é importante você pedir ao Espírito Santo: sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa errada, algum caminho que não está certo. E o Espírito Santo vai te auxiliar. E muitas das vezes a gente até sabe, mas quer esconder, omitir. Então, queridos, é muito importante. Se a gente não tem uma vida correta, equilibrada, às vezes foi lá, brigou com o cônjuge, sabe? E vai lá, vou orar, vou ter tempo com Deus. Não, vai lá, conserta a sua vida e depois você vai orar. Porque senão não vai subir nem o teto a oração. A gente precisa ter equilíbrio, né, pastor? É isso. Liberar perdão, não dá, eu falo brechas, né? Não dá espaçozinho, porque Satanás é astuto. Legalidades, né, pastor? Exatamente, é legalismo. Ele age na legalidade. Então, se nós temos uma vida correta, equilibrada diante do Senhor, meu filho, você vai voar em Deus, vai voar. A oração vai te fazer ir para níveis muito mais elevados, né? O Dave Robertson fala que é um poço. Jesus tem um poço. Quanto mais você bebe dessa água, um reservatório. Eita, Quanto glória, mais hein? você bebe dessa água, mais você puxa. Ele fala puxa. Você puxa desse reservatório e se torna cheio. E é isso. Agora, se nós não temos uma conduta de liberar perdão, buscar o equilíbrio em casa com os filhos, às vezes a gente está nervosa com os filhos, vai lá, vou orar, vou ter tempo com Deus. Não.
equilíbrio. Essa é a palavra que deve ser nos Amém. acompanhada nesse tempo, né? Amém. Obrigado, pastora, por acrescentar aí. Glória a Deus. Amém. O próximo texto aí foi quem que eu pedi? Você, Bruno? 1 Pedro 3,7. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Desavenças entre casais é um empecilho para que as nossas orações sejam atendidas. Fala sobre isso, Bruno. É verdade. Vai falar com propriedade. E eu creio, pastor, que as nossas vidas ela é feita de estações, né? E aqui, de uma forma específica, a Bíblia está falando para os maridos, né? Então, isso que eu vou falar agora não é para você que é jovem, para você que é solteiro, mas a Bíblia está falando para os maridos. Então, quando você se torna um marido, você recebe uma missão. E a Bíblia diz assim que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, Amém. Você precisa amar a sua esposa de uma forma sacrificial. Você precisa proteger, assim como a Bíblia diz. Porque ela é um vaso frágil. Ela necessita de proteção. Então, o porquê que a Bíblia está dizendo aqui que a oração desse homem ela vai ser impedida? Porque ele não está sendo aquilo que ele chamou para ser. Sim. Então, a minha oração ela vai ter validade nos céus quando eu cumprir a minha missão na terra. Amém. Então, você que é marido, meu irmão, a sua oração ela não tem validade enquanto você não começar a exercer o sacerdócio no seu lar, o cuidado com a tua família, o discipulado na vida dos seus filhos, na vida da tua esposa. Isso é necessário para que as tuas orações sejam respondidas. Aí você pensa comigo, mas o critério é tão alto assim? O critério é alto, irmão. Verdade, porque o evangelho não é para qualquer um, não. O evangelho necessita de homens corajosos, de homens tementes, de homens posicionados. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho ele nos oferece uma riqueza tremenda, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. Amém, é verdade. Mas quem vai acessar essas riquezas, né, Tiadão? Os filhos maduros, os filhos comprometidos, os filhos que são alguma coisa. Nós precisamos nos tornar alguma coisa. E essa é uma palavra específica para os maridos. Então, Amém. se você quer que ali a passagem, né, pastor, seja desentupida, É verdade. você fala assim, não, mas eu estou orando, nada acontece, meu irmão. Dê uma volta dentro de casa, que Deus vai te mostrar o porquê que as suas orações não têm sido respondidas. Aleluias, é isso. Queridos, nós estamos aqui falando nessa live aqui sobre oração, intercessão, amém? Aleluias, e o papel da igreja, o papel do cristão. Então, assim, às vezes você está agora, iniciou agora, entrou na live agora, nós estamos falando de algo que edifica a vida do crente. Oração, intercessão, você precisa dar ouvido a isso e aprender com o que está sendo ministrado aqui. Nós estamos aqui num bate-papo aqui, muito descontraído, mas algo com conteúdo poderoso para todos nós. Aleluias. Quero avançar aqui. Qual que é o próximo texto que nós havíamos citado? Isso foi, cadê? Vamos lá. Acho que é isso mesmo, pastora. É Marcos 11, 24? Foi isso? Já foi? O Marcos 11, 24 já foi? Ah, tá. Então vai, pastora. Não foi Marcos 11, 24, não, que eu pedi? Você 11, 20. Ah, tá certo. Na verdade, é porque a referência aqui não ficou correta. Mas, pastora, pode pedir uma outra referência? Tiago, capítulo 1, versos 5 e 7. Do verso 5 ao 7. Um outro princípio aí sobre oração, mas ao mesmo tempo esse texto vai falar para nós o que impede da minha oração ser ouvida. Tiago, então, a pastora vai compartilhar aí, Tiago, capítulo 1, do 5 ao 7. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Isso. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Amém.
Queridos, então, uma das coisas que impede, na verdade, a nossa oração de ser ouvida, né, do canal, né, o que entope o canal, né, Bruno, vamos dizer assim, essa ilustração que você fez aí, é a falta de fé. Imagina só, eu estou orando a Deus para quem não estou vendo, né, eu tenho que ter fé, no mínimo, né, já começar a ter fé. Eu estou orando para alguém que eu não conheço, não estou, na verdade, que eu não estou vendo, minha pastora. Né? E às vezes a gente já inicia essa oração com derrota, que nem eu mesmo estou falando algo, eu acredito naquilo que eu estou pedindo. Então, se eu não crer nessa palavra, se eu não entender que aquilo que eu estou orando está debaixo do fundamento da vontade de Deus, se eu não crer nisso, querido, minha oração é uma derrota para mim mesmo. Fala aí, Bruno, então compartilha aí. Tem outro texto aqui que ilustra muito bem, Marcos capítulo 11, versículo 24. É esse aí. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Então, olha só, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Então, a fé é a base. Ela é a base para que aconteça o sobrenatural daquilo que você pede. Não é, pastor? Pode falar aí, Eu lembrei Thiago. de um texto aqui de Hebreus, né? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu tenho Tremendo que esse crer texto, que Deus viu? existe, que é real, e que Ele se torna galardoador ou presenteador daquele que o busca. Então, a minha oração ela tem um fundamento que Deus é real, mas eu preciso acreditar, é possível dele me abençoar. Porque Amém. se eu não consigo exercer essa fé, que Deus me presenteia, que Ele me galardoa, eu preciso acreditar no caráter dele, que é o caráter de dar. Exato. Né? Amém. Aleluia. E aí a única forma de eu não andar ansioso, não andar incrédulo, a única forma é acreditar no caráter de Deus. Né? Que nós, sendo mal, sabemos a boa dádiva. Fé é a entrega, né? Fé é uma entrega, né? Isso. Eu tenho estudado muito Dave Robertson, né, que é um homem de Deus. E ele fala que esse tipo de fé é uma fé teimosa. Você tem que insistir. Eu não estou vendo, mas insiste, porque vai acontecer. Permaneça, Você precisa crer. A fé é perseverante. Exatamente. E é isso. Crer. Engraçado isso, porque sempre no contexto de oração, né, tem perseverar. Um versículo antes, ou um versículo junto, um versículo depois, sempre está falando sobre essa perseverança. Porque o difícil não é orar, é o perseverar. É verdade. Isso que é o difícil, se manter na posição dessa oração que você gerou, que você orou, que você falou com o Pai, se manter nessa posição que a carne quer te tirar e a sua mente natural quer te tirar da posição. E essa é a influência do diabo, né? Te tirar dessa posição. O importante é que a palavra fala que você precisa crer para você ver a glória de Deus. Então, não pode entrar o será. Será que eu vou... Isso aí arrebentou, acabou, jogou tudo fora. Então, vamos crer na oração, vamos receber, que você vai ver a glória de Deus. Amém? Não pode haver dúvida, né? Não, dúvida nem Se eu já incredulidade. inicio duvidando, se eu já inicio colocando uma pitadinha de incerteza, Sim. então não vai haver resultado esperado. Às né, vezes a pastora? gente vê aí a glória na vida do irmão, mas ele foi perseverante na oração, né? Foi Amém. muito tempo de joelho ali, perseverando, e ele viu a glória, mas ele também creu na oração, na Isso. perseverança. Ele ali. prevaleceu, né, Bruno? É assim, você vai falar, mas o Tiago colocou algo assim importante. Aleluias. Colocou algo importante. O difícil não é, de fato, orar por algo. A questão é prevalecer naquilo que você está orando. Pode falar aí. Exatamente isso que a Denise falou é tão pertinente, né, que a Bíblia conta a história, né, de um pai que, desesperado, foi procurar cura, né? E a Bíblia diz que ele levou o seu filho aos discípulos, né? Só que Jesus, ele se afastou. E aí os discípulos, eles não conseguiram resolver o problema. Jesus chega ali naquela situação, o que está acontecendo? E o pai fala, olha, seus discípulos não conseguiram resolver o meu problema. Só que tem um detalhe, o pai chega para Jesus e diz assim, se tu podes,
você cura o meu filho? E olha qual foi a resposta de Jesus para ele. Se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha aí. Então, não Deus. é o que Deus pode fazer por mim, é se eu estou crendo o que Deus pode fazer por mim. É verdade. É diferente, Deus pode tudo, irmão. Deus pode tudo. Deus é inquestionável no seu poder. A questão é se eu creio naquilo que Ele pode fazer. Então foi por isso que Jesus jogou a bola para ele. Olha, se eu posso, se você crer, tudo é possível ao que crer. Então a responsabilidade de quem está orando em crer, né? Se eu oro por algo, eu espero um resultado. Mas eu preciso crer que aquilo que eu estou clamando é possível de acontecer. Amém? Eu queria... Pode falar, Tiago. Rápido. E aí, nessa passagem é interessante ter um ensino assim que é incrível. Jesus dá autoridade para os discípulos. Sim. Nós temos que fazer alguma coisa. Uhum. Né? E ele espera que seja positivo, que dê certo. A outra realidade é que a humanidade às vezes não conhece a vontade do Pai. Se tu podes, o cara já se achega a Jesus sem saber a vontade de Deus. É verdade. A vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é atender a oração, a vontade de Deus é abençoar, é proteger, é boa, é perfeita e agradável. Mas às vezes a humanidade não sabe a vontade de Deus e não sabe como orar, não sabe se chegar a Deus. E Na língua portuguesa é uma partícula condicionadora, E né? a nossa então é uma pastora, condição, professora, né? Então a pessoa já está condicionando a vontade de Deus, não é? Não é crer, é crer. Deus é bom e ponto final. Deus não erra. amém. É isso. Da glória, hein? Queridos, eu queria trazer mais assim um último tópico, porque senão a gente estende muito, para a gente avançar para uma outra parte. Vamos falar de intercessão. Mas antes, eu queria trazer algo assim. A pastora tocou nesse tema, né? Sobre o que impede a nossa oração. Eu queria que alguém abrisse aí, ó, 1 João 5, a partir do verso 14, nós vamos até o 15. 1 João 5, de 14 a 15. Orar a palavra. A senhora citou isso, pastora. Então, assim, nós vamos compreender nesse texto, querido, que a gente precisa orar a palavra. Mas é importante aquilo que nós pedimos, aquilo que nós oramos pedindo a Deus, a gente precisa compreender que Deus ele está disposto a conceder. Mas a gente precisa compreender que as nossas petições têm que estar debaixo de fundamentos também, da palavra do Senhor. Vai lá, alguém lê para mim aí, 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluias. Fala aí, Bruno, um pouco sobre esse texto aí. Ô, glória. De uma forma resumida, né? Quando nós oramos a palavra, nós oramos a perfeita vontade de Deus. Isso. Então, a Bíblia diz assim que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, sempre quando eu oro a palavra, é como se eu estivesse lançando um decreto de uma verdade. Sim. E ela é estabelecida, porque ela é a vontade de Deus expressa em sua palavra. Então, é o que o Tiagão disse aqui, que foi muito importante. Quando nós começamos a orar, começamos a nossa oração, a primeira coisa que nós temos que fazer é matar a nossa carne. É verdade. Porque muitas das vezes nós chegamos na oração repleto de necessidade e muitas das vezes nós queremos nos colocar de vítima, né, pastor? Porque assim, eu creio muito que a presença do Espírito Santo ele nos traz emoção, nós choramos na presença do Senhor, mas quando nós choramos para tentar persuadir o Senhor a fazer aquilo que queremos, isso não comove a Deus, eu quero te dizer, viu? O que comove a Deus é a fé. O que faz com que o Senhor seja mexido de alguma forma é a fé. Então, quando nós vencemos, né, Tiagão, essa parte da carnalidade e nós começamos a ser totalmente dirigidos pelo Espírito em oração, nós começamos a orar a palavra, nós começamos a orar no Espírito, nós começamos a orar a perfeita vontade de Deus. E nós temos a plena certeza que nós estamos orando
a vontade de Deus para a nossa vida. Então, Amém. assim, não É tem isso como dar mesmo. errado. Orou a palavra, meu irmão, não tem como dar errado. Amém. Tiago, volta no último versículo aí desse texto. E no 15. Repete esse texto. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. E é tão simples, né? O texto explica exatamente isso. Se eu oro a palavra e a minha oração ela cumpre um fundamento da vontade de Deus, eu tenho a certeza que a minha oração vai ser ouvida. Eu já tenho essa convicção. Então, assim, a nossa oração, Deus quer atender o tempo todo, Deus quer atender as nossas orações, né? A questão é, como que nós estamos orando para que essa oração seja ouvida e atendida? Será que nós estamos orando a palavra? Porque Deus ele não tem compromisso necessariamente com a nossa necessidade. Deus não tem compromisso com a nossa necessidade. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se a nossa oração se submete à vontade, à palavra dele, não há dúvida de que ela vai ser ouvida. Amém? Tem um fundamento que é assim, brilhante, né? Que eu acho que é absurdo do que Deus faz, para você ver a veracidade da palavra rema, da palavra liberada por Deus. Ele exaltou a sua palavra acima dele. Então Deus tem um total compromisso com a palavra dele, com o rema dele, porque ela de fato funciona. É verdade. Poderosa. Aleluias. Aleluias, queridos, nós estamos falando aqui, mais uma vez, estamos falando de oração, intercessão e o papel do crente, o papel da igreja, né? Que você possa estar aproveitando. Às vezes você entrou agora e está um pouco perdido. Que tema? O que eles estão falando de quê? Estão falando de algo importante na sua vida, que é oração, que é alimento. Então, aproveite esse tempo aqui que nós estamos avançando. Nós vamos falar agora, passar para uma outra parte, um outro tipo de oração. Eu quero me deter um pouco nesse tema, sobre intercessão, que é um tipo de oração. Né? É um tipo de oração e que a gente aprende muito com a Bíblia, né? Que nós devemos ser intercessores. Amém? E é algo assim, que eu já quero assim, fazer um questionamento. Será que Deus ele chamou alguns especificamente para interceder? Ei. Ou esse é um papel da igreja interceder? Pergunto para você que está na live, será que você foi chamado para interceder? Ou isso é uma obrigação, ou é algo que Deus trouxe para a igreja dele, para a sua igreja? E então, eu quero assim, já dando início aqui, falando um pouco sobre intercessão, né? Por que nós devemos interceder? Por que a igreja ela tem que interceder? Por que o crente ele tem que interceder? Se Deus é Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, por que Deus ele precisa? Por que Deus precisa da minha oração? Por que Deus precisa da sua oração para que ele venha agir? Quem pode falar um pouco sobre isso? Por que Deus precisa da minha intercessão? Por que Deus precisa da intercessão do homem sobre alguma questão para que ele venha e faça? Aleluias. Eu creio muito, pastor, que assim como diz a palavra, né, a Bíblia diz assim que a oração do justo, ela pode muito. A oração do justo é eficaz. Então, o porquê que a intercessão ela faz tanta diferença? Porque quando um justo intercede, né, a nossa posição de justiça já é o suficiente para fazer com que Deus cumpra aquilo que nós estamos orando. Amém. Então, é por isso que né, aquela mãezinha que ora pelo teu filho, e o seu filho recebe livramentos a vida toda, fala assim, não, mas esse cara vive nessa vida e não morre. Não vai morrer. Não vai morrer porque é sempre quando o império das trevas ele projeta algo para matar aquele homem, existe um justo orando por ele. Amém. Então, os céus, ele ora para o justo e, através dessa oração, ele impede que todo mal aconteça. Então, é por isso que eu creio que a intercessão, ela é necessária e ela funciona. Por quê? Porque quando um justo intercede, né, os céus correspondem. Isso é verdade. verdade? Isso é poderoso mesmo. Aleluias. Alguém quer falar mais? Oração Amém? Fique à vontade. intercessória, assim,
é o modelo que Jesus deixou para nós, né? O que ele está fazendo por nós lá no céu. Então, assim, nós estamos aqui seguindo o modelo de Jesus. Sim. E eu tenho vários testemunhos aí de oração intercessória na minha vida, né? O Wesley, ele viveu aí muito tempo no samba, para quem não conhece a história dele. Deus mudou E ele, tudo. eu vou contar um pequenininho para ser bem rápida. Ele, uma vez, ele passou no sinaleiro, ele conta isso aí. Acho que todo mundo já ouviu ele contar. Dormindo, assim. Passou no sinal, dormiu. Quando ele virou, que ele viu que ele tinha passado. Jesus. Ou seja, ele dormiu no volante. Por que ele passou? É o que o Bruno acabou de falar. Oração intercessória. Então, assim, a oração intercessória, ela vai manter a pessoa viva. É você se colocar no lugar do outro, né? Em amor, porque a oração é isso. É você amar a vida do outro para ela continuar de pé. Amém? Amém. Tiago, quer falar algo? Pode. Amém. Não, é muito interessante essa questão de intercessão, porque mesmo que a gente está levando aqui para um sentido de oração, mas a vida da igreja sempre vai ser interceder de alguma forma. Ou você vai ofertar na vida de alguém, ou você vai dar uma carona para alguém, ou você vai dar um abraço para alguém. Sempre há algo em nós que a gente oferece para o outro, e isso é como uma intercessão pela pessoa, até ela se achegar a Deus e entender assim, poxa, Deus é tudo isso? Né? De longe, a Bíblia fala que se 2 ou mais se reunir, ali o Senhor estará. De longe eu consigo fazer algo pela vida da pessoa, movido pela oração. Você vê o tanto que a oração é real, né? Às vezes a pessoa vive uma vida assim, sem uma vida desgraçada mesmo, sem Deus, né? Então, mas tem alguém que está percebendo aquilo ali, entende a liberdade da vida dela como Deus, mas intercede por algo. Olha, guarda ele, protege ele. Isso é uma pessoa do Senhor, tem um futuro brilhante. Então a gente exerce essa oração, né? Em vida, né? Nós podemos exercer essa intercessão em vida. É um ato de amor, né? Aleluia. Então, intercessor é aquele que se coloca entre a pessoa, aquele que precisa de uma resposta, de uma solução para um pedido, né? E o problema. Esse é o mediador, aquele que... Isso é poderoso. Eu quero trazer um texto aqui, queridos, assim, nós estamos falando da intercessão, estamos falando aqui, por que a igreja tem que orar? Eu quero trazer, assim, ainda assim, um fundamento nisso. Deus age na terra mediante oração. Um texto lá em Mateus 6, verso 10. Alguém pode abrir aí para mim? Para me ajudar. Quem encontrou já pode ler aí. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Cristo está aqui, na verdade, ensinando, né? Os discípulos pedem, o Senhor nos ensina a orar, e Cristo está ensinando. Ele fala, quando vocês orarem, ore dessa forma. Então ele traz um modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, assim, Cristo, ele estabelece um modelo. Não um modelo para ser repetido, né, mas fundamentos nessa oração. Como é que a oração do crente precisa acontecer? Precisa acontecer debaixo de fundamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, ele traz fundamentos. Então, olha, o que eu aprendo com isso? O que eu entendo disso? Que Deus, de fato, ele entregou uma jurisdição para o homem. Deus entregou uma jurisdição para o homem. Se a gente for retornar lá em Gênesis, o homem dá de mão beijada para o diabo. Cristo veio, né? Ele morre, se sacrifica e ele restaura, ele resgata isso, né? Então, assim, a gente compreende que Cristo ele não vem simplesmente morrer por causa do homem, mas ele veio redimir, resgatar a terra também, né, pastora? Então, assim, eu entendo, queridos, que por que a igreja ela precisa interceder? Porque ela precisa trazer a vontade de Deus através do homem para a terra. E Deus ele não age na terra se o homem, se a igreja não gerar essa autoridade. Não que Deus é soberano, mas Deus é um Deus, ele é um Deus de princípio, né, pastora? Se ele entregou para o homem a autoridade para fazer, ele não invade. Ele sempre espera que o homem seja aquele que inicia, que
que dá a ele a autorização ou dá a ele a autoridade para que a vontade dele se estabeleça. Então, assim, tem um outro texto muito interessante que eu quero compartilhar aqui, queridos. Salmo 8,6. Alguém abre bem Salmo 8,6 e o outro abre aí Salmo 115,16. Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. Quem encontrar o primeiro texto já pode ler aí. Isso, 8, verso 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Então, Deus coloca tudo debaixo da autoridade do homem. Ele dá uma autoridade para o homem nessa terra. Então, ele não é aquele que sai atropelando os seus princípios. Deus se move sempre debaixo dos seus princípios, né, Tiago? Esse outro texto que nós pedimos aí, 115:16. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Olha, quem pode falar um pouco sobre isso aí? Tiago, Bruno, pastora, Denise. Há uma jurisdição que Deus entregou para o homem. E há uma autoridade da igreja diante daquilo que ela tem que fazer. Que Deus espera sempre a igreja se posicionar para trazer. Fala aí, pastora. Isso. Jesus nos deu autoridade sobre as obras de Satanás. Salmo 115:16. Então, quando Jesus veio, né, nós nos identificamos com Jesus, né? E nós hoje podemos... Eu fico pensando, na antiga aliança, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, não é? E buscava ao Senhor, precisava de um mediador para buscar o Senhor. E aí o Senhor fazia tantas coisas, e hoje nós não precisamos de mediador nenhum, já está em nós, né? Nós já temos o Espírito Santo. Então, nós já temos autoridade. Nós não podemos chegar diante do diabo, diante da situação, com medo, com sentimento de derrota, não. Nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Então, nós temos que orar, é chegar para orar, é com a coroa em cima da cabeça mesmo, crendo que vai dar tudo certo, que o Senhor... E outra coisa, nós estamos falando muito em pandemia, esses últimos tempos, né? Eu quero te convocar a você se lembrar, no início do ano, quais promessas o Senhor te deu? Nós pregamos aqui na igreja, eu mesmo preguei no início do ano aí, que o Senhor tinha grandes promessas para esse ano. E tem gente que fala, essas promessas, cadê? Elas existem. Aleluia. Está na hora de você dobrar o seu joelho, orar e falar, Senhor, eu creio nas suas promessas. 2020 não acabou. Amém. Eu não vou terminar 2020 sem ver as suas promessas. Se ela não acontecer hoje, como nós falamos aqui, persiste, vai acontecer amanhã. E se amanhã não acontecer, persista novamente, insista. Amém. Seja insistente naquilo que Deus tem. Não deixa o diabo agir, sabe? Deitar e rolar na situação, não. Persista. Aleluia. É isso que nós temos que ser mesmo, persistente. Aleluia. E nós já temos autoridade. Às vezes fica assim, nossa, pastor, nesse tempo de pandemia não tem nem como vir aqui orar. Não, meu filho, põe a mão na sua cabeça, você mesmo vai dar ordem ao seu corpo. Você tem os ossos alinhados com o sangue de Jesus. Você tem a saúde divina, a saúde celestial. Não precisa de ninguém pôr a mão na cabeça de ninguém, não. Vai dobrar o joelho e orar. Glória a Deus, é isso mesmo, pastora. Aleluia. A gente tem que entrar para a oração dessa posição, né? De que Deus deu a terra para o homem. Dessa posição de governo, dessa posição de domínio. Não tem que entrar de outra forma. A forma do filho entrar para um quarto de oração, para uma intercessão, é dessa posição, de governante da terra. Aleluias. Precisamos ter essa convicção, né, de que nós temos uma autorização de Deus para agir. Nós fomos autorizados. A igreja tem a autoridade para exercer a vontade de Deus na terra. A igreja precisa exercer esse papel, né, pastora? Exatamente. No Salmo 20, a gente vê ali quando Davi, logo após a morte de Saul, então as nações vizinhas queriam vir batalhar com a nação ali. Davi precisava de reforço. Então levantou-se um exército de homens, de crianças, e oraram ao Senhor. Falaram, olha, Davi, nós estamos aqui contigo.
né, na alegria, na tristeza, nós vamos batalhar pela tua vida. Não é? Aleluias. E eu até vou ler aqui um pedacinho que eu Sim, estava pastora, estudando compartilha mais aí. cedo. E lá no capítulo 20 de Salmo, olha que como a oração faz toda a diferença. No 7, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor Deus. Amém? E é isso. Nós confiamos no nome do Senhor Amém. Deus. É esse nome que vai nos livrar. É esse nome que vai nos trazer salvação. E aí eles pelejaram e o Senhor foi com Davi. E assim tem que ser nós, a igreja do Senhor, como o Tiago disse aí, todos nós somos intercessores. Amém, é isso. Quando eu coloco diante do Senhor, eu vou diante do Senhor pela vida de alguém, eu vou em amor. Às vezes eu nem conheço, as pessoas me pedem oração, eu vou em amor. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Hoje minhas irmãs aqui, a Denise fez lá no grupo de intercessão uma oração, ela nem sabia o que a pessoa precisava. E o Senhor foi. E isso é amor, sabe? É ato de amor. A gente precisa praticar os atos de amor, sabe? Amém. Sem interesse, sem julgo, sem julgamentos. E Deus faz, gente. Deus faz. O Espírito Santo, ele abre os caminhos, desvencilha os caminhos, sabe? Deus faz. Amém? Amém, eu creio nessa palavra. Solomão, eu queria Amém. ler de novo esse texto, que eu Vai achei lá, algo Bruno. muito interessante aqui, lá em Salmos, né, 115, 16, né? A Bíblia diz assim que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, eu creio assim que o que Deus espera, né, daquele que é dono. Então, se Deus me concede algo, o que Deus espera? Né? Que eu exerça o quê? Autoridade sobre aquilo que foi me dado, né? Porém, nós temos que entender o que a palavra está dizendo, porque essa autoridade que o Senhor nos concede não é para ser exercida sobre as pessoas, mas essa é uma autoridade que o Senhor nos deu para exercer no mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que fica regendo aquilo que as pessoas fazem. Isso. Então, é por isso que a Bíblia diz assim, que a nossa luta ela não é contra carne, não é contra sangue. Então, o único que pode dar autoridade é o autor. Então, essa autoridade ela vem de Deus, mas essa autoridade ela precisa ser exercida no mundo espiritual. Sim. E é através da oração que nós vamos vencer essa guerra. Né? Porque, assim, eu creio que quando a Bíblia diz assim, que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e a nossa oração em secreto vai ser respondida pelo Senhor em secreto. Então, eu creio muito que na guerra, né, a oração ela é uma arma silenciosa, porém no mundo espiritual ela é letal. Então, quando eu guerrei em oração, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Porque quando a Denise estava lutando pela vida do Wesley, ninguém sabia o que ela estava fazendo. Por quê? Porque ela não estava lá no samba fazendo barulho, dando bafão, batendo nele, Sim. xingando ele, tirando ele de lá. Ela estava de joelhos. Ela estava cumprindo um princípio. Olha, fecha a tua porta, ora, que no secreto o Senhor vai te responder. Então é isso que nós temos que entender, que a nossa autoridade não é sobre pessoas, mas é sobre o mundo espiritual. Paulo fala, né, sobre a nossa luta, né, não é contra a carne, né, contra ossos e principados. Então Paulo ele ensina qual que é a nossa postura, né, qual que é a nossa armadura, como que a gente se prepara para estar nessa batalha, né? Amém. Queridos, é algo que eu queria compartilhar aqui. Alguns crentes já ouviram falar isso. O crente fala assim, que a oração ela é uma arma de guerra. Mas eu aprendi que a oração ela é a própria guerra. A oração é a própria guerra. Né, pastora? Porque a nossa arma, Paulo fala lá em Efésios, que a nossa arma, nós temos uma armadura, né? E que a nossa arma principal, a espada do Espírito, essa é a nossa arma de ataque, a palavra de Deus. Então, assim, nós estamos numa guerra e a oração é essa guerra. Então, quando a gente está numa vida de oração, de intercessão, nós estamos travando uma batalha. Né? Então, há um posicionamento, há uma forma de você comportar nessa batalha, nessa guerra. Amém? Eu queria compartilhar aqui, nós estamos com o nosso tempo quase acabando, mas eu queria trazer aqui algo assim muito importante nesse contexto de intercessão. Olha, abre para nós aí, quem puder abrir, Gênesis 18, verso 20.
Isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? Essa importância de a gente entender que a intercessão, ela muda o cenário das coisas. Se tiver um justo para orar, as coisas acontecem. Gênesis 18, 20. Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá, queridos? Eu vou ler aqui, ó. Disse o Senhor, verso 20, disse o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Eu quero contextualizar aqui. Abraão, aparece para ele três anjos, três figuras assim do céu. 2 deles desce à cidade de Sodoma e Gomorra e um fica. O texto não leva a entender que é o próprio Senhor que fica ali e há um diálogo com Abraão. Então, partiram, vou repetir aqui, né, verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Ele questiona, né, o Senhor. Aí ele fala, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então ele pergunta, será que se tiver 50 justos, pelo menos o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus responde, cadê? 24. Se houver porventura 50 justos, verso 25, longe de ti o fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Abraão questiona. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor e que eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltar 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não destruirei se eu achar ali 45. Eu quero avançar no texto, queridos, para a gente resumir aqui. Então, de 50 para quantos vai? E isso por causa de um intercessor. Onde chega a conversa? Aleluias, cadê? Continuou Abraão, e eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. 32, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais essa vez. Ele já estava no limite da paciência do Senhor, né? Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado a falar, Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Percebe, queridos, que Deus estava determinado a destruir Sodoma e Gomorra, né? Mas aí, Deus estabelece, se eu encontrar 50, eu não a destruirei, 50 justos. Mas Abraão foi intercedendo, até que o Senhor, se encontrar pelo menos 10, eu não a destruirei. Deus estava disposto a pôr fim àquela cidade por causa do pecado, né? Mas Abraão, ele intercede, então Deus exerce a misericórdia dele. Então a importância, eu quero trazer a ênfase aqui, a importância da igreja, do cristão que precisa se posicionar enquanto intercessor. É importante nós assumirmos, amados, essa posição que não é para meia dúzia. Todos foram chamados, a igreja foi chamada para isso, né? Não é um grupo de pessoas que tem que trabalhar a intercessão na igreja, mas a igreja tem que ter essa consciência de exercer esse papel dela. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Inclusive, está convidado quem quiser orar. De 15 em 15 dias nós temos as nossas reuniões de oração. O Senhor tem dado os alvos, né? Cada uma tem orado por alvos. No término, antes de terminar, a gente pede para os pedidos de oração.
E glória a Deus, temos recebido respostas, sabe, de oração, Glória, isso pastor. é poderoso, pastor. Glória a Deus, Amém. o Senhor tem respondido aos nossos clamores aqui nas sextas-feiras. Você que tem vontade de orar, o coraçãozinho arde, fala conosco aí, pode vir orar. Aleluias. Os últimos considerações aí, pode falar, Denise. Eu vou deixar um texto para você bem rapidinho, que está lá em Lucas 10:19. Não esqueça desse texto, hein? Aleluia. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar em cobras e escorpiões, e assim sem sofrer nenhum mal, e vencer a força do inimigo. Então você tem autoridade. Foi Jesus que te deu. Faça uso disso, amém? Aleluias. Glória a Deus. Amém. Brunão. Eu vou usar a fala do Tiagão. Amém. Se você faz uma dieta para emagrecer, né, para ter uma boa saúde, eu quero falar para você que a dieta do cristão é oração, jejum e leitura da palavra. Viu? Com essa dieta você vai ser um cristão sadio, forte, que vai conseguir resistir aos dias maus. Viu? Aleluias. Fala aí, Tiago. Amém. Para terminar aqui rápido, essa passagem que o pastor leu, né? A importância de um justo na terra, ele vai preservar a terra. Então, o justo é necessário que se posicione, porque ele é o de fato que preserva a terra. Talvez nós estamos vivendo esse terror em todos os aspectos na terra, né? Sim. E principalmente na política. Talvez seja falta da igreja se posicionar e orar, porque só assim nós vamos ter paz e mansidão e viver uma vida mais fácil na terra. Aleluias. É isso, né, queridos? Nós sentimos que o nosso tempo está acabando e nós precisamos também, né, terminar, porque não podemos ficar aqui, né, até amanhã. Quero agradecer você que esteve aí conosco nessa live. Nós cremos e esperamos que você também, né, faça muito bem proveito, né, de tudo que foi compartilhado aqui, que você possa se mover dentro desse entendimento, de orar, sabe, queridos, de interceder, de ser aquilo que Deus espera, de exercer a autoridade de Deus na terra. Deus te estabeleceu como a autoridade dele aqui. Você tem a autoridade de Deus para mudar situações na terra, querido. Em nome de Jesus, Deus abençoa a tua vida. Eu quero te dizer que amanhã nós temos nosso culto, né, às 20 horas, né, pastor? Nós temos nosso culto da Quinta Profética, às 20 horas, que você possa separar na sua agenda esse tempo de estar aqui também para adorar ao Senhor, na sua casa, com a sua família, onde você estiver, no seu trabalho, onde tiver esse tempo, você possa aproveitar, querido. Quero agradecer você pela paciência, que Deus possa abençoar a sua vida. Aleluia. Eu agradeço os irmãos de BH, meus parentes aqui, que participaram dessa live. Deus abençoe a vida de vocês. Facebook bombou aí, glória a Deus, viu? Foi poderoso, essa live foi poderosa, querido. Obrigado pela sua paciência. Assim, olha, tinha muitas coisas para compartilhar. De repente, isso é conteúdo para uma próxima, né, pastora? Aleluia, uma boa noite para você. Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma noite poderosa e um dia de amanhã seja tremendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias.